Olá, pessoal, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, né? Estou aqui preparando nosso material, estamos indo para a nossa 7ª semana. Espero que estejam todos bem e seus familiares também. Então, pessoal, para essa semana, né, nós vamos entrar aí na introdução ao estudo da função afim. Nas outras aulas, aí a gente viu o que era uma função injetora, sobrejetora e bijetora, no diagrama de Venn. E agora a gente vai entrar, né, com função afim, né, e aí olhando para o gráfico dessa função. Lembrando que essa semana vai do dia 4 de maio, né, já estamos em maio, até o dia 8 de maio. Estamos então na nossa 7ª semana. Pessoal, esse material, né, ele precisa estar no caderno. Se vocês vão xerocar, recortar e colar no caderno, ou se vocês vão copiar todo o conteúdo, mas precisa estar com o material em dia no caderno de vocês, ok? Então, hoje nós vamos estudar sobre função afim. Então, qual é a definição da função afim? Então, uma função de f em R, f eu estou chamando a função, o conjunto R, né, que vai do conjunto R ao conjunto R, ela é chamada de função afim quando existem dois números reais, A e B, tal que a f de x é igual a x mais b para todo x que pertence aos reais. Então, o que quer dizer isso, né? Então, trouxe um exemplo para que vocês possam entender melhor o que seria uma função, né? Ou o que é uma função afim. Uma estamparia cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, mais um valor por peça de roupa estampada. Para estampar camisetas de certa encomenda, o orçamento calculado estabelecia uma taxa fixa de R$ 30 mais R$ 2,50 por camisa. Então, observe. Nós temos lá a quantidade de camisetas na primeira linha e o valor cobrado. Então, se você leva uma camiseta, você paga R$ 30, que é a taxa fixa, mais R$ 2,50 por cada estampa. Se você leva duas camisetas, você paga R$ 30, que é a taxa fixa, mais 2 vezes R$ 2,50, que é R$ 2,50 por camiseta. Se você vai estampar 3 camisetas, taxa fixa 30 e 3 vezes 2,50. Então, se vocês observarem, né, a taxa fixa, que é o meu R$ 30, ele equivale a ser o meu B, ok? E o meu 2,50 é o meu A, que ele vai variar dependendo do meu X. Quem é o meu X? É a quantidade de camisetas, né, que eu vou levar para fazer a estampa. Ok, pessoal? Conseguiram entender isso? Ou não? Então, isso, né, a gente chama esse tipo de função, né, de função do primeiro grau. Então, a função afim nada mais é do que uma função do primeiro grau, sendo que, né, a fórmula geral da função afim é f de x igual a x mais b. O R$ 30 a taxa fixa, relembrando, é o meu B. O meu A é o 2,50, que vai variar dependendo da quantidade de X que eu vou ter. O que é o meu X? Quantidade de camisetas. Tudo bem, pessoal? Até aí? Então, vamos lembrar aí que a função, né, afim, tem a fórmula geral a f de x igual a x mais b. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, como ficaria essa fórmula usando o problema lá da estamparia. Então, nós vamos ter o V substituindo f de x, né, que é o valor cobrado, né, o valor final da compra ou da estampa da camiseta, né? O R$ 30 é a minha taxa fixa, que está substituindo o meu B. O 2,50, que é o valor cobrado por camiseta, será o meu A. E o X é a quantidade de camisetas que eu levo para fazer a estampa. Então, a fórmula, né, vai ficar, então, V igual a 30 mais 2,50 vezes X. Onde o A é o 2,50, né, porque o A é sempre o número que está acompanhado do X, e o meu B é um número fixo na fórmula. Então, lembrando, né, gente, que o número real que é definido por A, né, ele é o fator multiplicativo da variável X.
Nesse caso, né, a variável x representa a quantidade de camisetas que nós vamos levar para a estamparia, né? E o 2,50 é o valor cobrado por cada estampa. E o R$30 é a taxa fixa cobrada, né, pela estamparia. Tudo bem? Eu trouxe para vocês também alguns exemplos numéricos, né? Para a gente conseguir aí identificar quem é o meu A e quem é o meu B. Então, nos exemplos a seguir, observe ali que na letra A eu trouxe a f de x é 2x menos 4. Então, o que quer dizer isso, gente? Que o meu A é sempre um número que está acompanhado do x. Só que é só o valor numérico. Então, o x não pode ir junto. Então, quando eu coloco lá, o A é igual a quem? O A é igual a 2. E quem é o meu B? O meu B é um número fixo na fórmula. Quem é o número fixo? Menos 4. No outro exemplo, a f de x igual a menos x mais 14. Observem que junto do x eu não tenho nenhum número. Quando eu não tenho nenhum número, gente, esse número sempre é 1. Como ali está menos x, então quer dizer que o meu A é igual a menos 1. E o meu B? O meu B é um número que está fixo. O meu B é um número 14. Próximos exemplos que trouxe para vocês. Então, observem que agora o meu A é uma fração. A fração 1/2 representa o meu A. E o meu B é representado pelo número 1. Na letra D, f de x é igual a 4x. Observe que eu só tenho um número que está com a variável. Então, o número que está com a variável é sempre o meu A. Então, meu A é igual a 4. Como eu não tenho um número fixo nessa fórmula, o meu B é igual a 0. Ok, pessoal? Então, eu trouxe ainda aí para vocês, né, a definição. Sendo que, na fórmula geral, né, no caso da função afim, a f de x é igual a x mais b. O A é chamado de coeficiente angular da função. E o B é o coeficiente linear. Tudo bem, gente? Estão conseguindo entender? Então, pessoal, vamos ver como seria a leitura gráfica de uma função afim. Ela é associada, né, à sua fórmula geral, a f de x igual a x mais b. Então, o gráfico da função afim, ela é indicada sempre por uma reta. Então, o gráfico da função afim sempre está representado por uma reta. E ao invés de nós usarmos a f de x, nós vamos utilizar y igual a x mais b. Em aulas anteriores, a gente já fez essa observação e falamos que tanto faz você usar f de x igual a x mais b ou usar y no lugar do f de x, né? Y igual a x mais b também está correto. Como eu tinha falado anteriormente, né? Nós vamos representar o gráfico da função afim por uma reta. E trouxemos aí para vocês dois gráficos. No primeiro gráfico, vocês vão observar que a reta ela está inclinada para a direita. E no segundo, ela vai estar inclinada para a esquerda. Então, observem o gráfico. Se eu tivesse só o gráfico sem ter a lei de formação, como que eu vou descrever se essa função é crescente ou decrescente? Então, observe aqui, ó, a inclinação está para a direita. O que quer dizer inclinação está para a direita? Uma coisa fácil de lembrar é quando está passando no primeiro quadrante, no terceiro quadrante, essa função sempre será crescente. E quando ela estiver passando no segundo e no quarto quadrante, né, essa inclinação para a esquerda aqui do segundo gráfico, onde eu observo que ele passa no segundo e no quarto quadrante, então será decrescente. Se eu tenho a lei de formação, né, gente, fica mais fácil de eu observar. Olha como seria. Na primeira função, ou no primeiro gráfico, a lei de formação é f de x igual a 2x mais 1. Se eu olhar aqui para esse meu A está positivo. Quando o número que está com a variável for positivo, ou seja, for maior do que zero, a minha função será crescente. Olha aqui para
para a observação que eu escrevi embaixo. Coeficiente A igual a 2. Esse 2 é um número maior do que zero. Portanto, a função será crescente. Segundo gráfico, a f de x é igual a menos 2x mais 1. Observe o número que está com a variável. Observe o nosso a. Nosso a é um número negativo. O a é igual a menos 2. Logo, é um a menor que zero. Se o a é menor que zero, a função é decrescente. Ok, pessoal? Então, trouxe aí para vocês. O sinal do coeficiente a nos indica se a função cresce ou decresce. Assim como a inclinação da reta desse tipo de gráfico. Então, para a função afim, eu sempre vou olhar para a reta. A inclinação para a direita, função crescente. Ou lembrar, né, que se passa no primeiro e no terceiro quadrante, função crescente. Função decrescente. O meu A é negativo, o meu A é menor que zero. Mas olhando para o gráfico, a inclinação é para a esquerda. Está passando no segundo e quarto quadrante, função decrescente. Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí vocês. Pessoal, então, para a nossa semana 7, vocês vão ter aí como tarefa fazer todo esse registro no caderno, né? Anotar todos esses conceitos, fazer a leitura, anotarem as suas dúvidas e nos procurarem durante a semana para retirarem as suas dúvidas, ok? Gente, não passou uma atividade, assim, um exercício, né, para vocês resolverem, porque o intuito é o quê? Que vocês retomem os estudos, olhem as aulas anteriores, olhem para o conteúdo explicado durante essa semana e anotem as suas dúvidas. E procurem por mim, pelo professor Leôncio lá no Teams. Nós estamos com muita saudade de vocês, estamos preparando aí os materiais com todo carinho, né? E esperamos que vocês todos estejam bem. E os seus familiares também. Pessoal, abraços para vocês e um beijo.